Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo. Desligue a televisão, silencie o celular, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode ser a revelação mais importante da sua vida. Padre Pio guardou um segredo durante décadas, algo que ele só revelou para pouquíssimas pessoas em seus momentos finais. Algo tão profundo e tão transformador sobre o que acontece com a alma humana depois dos 60 anos, que quando você descobrir sua perspectiva sobre envelhecimento, sobre espiritualidade, sobre seu próprio destino eterno, nunca mais será a mesma. E não, isso não tem nada a ver com aquelas conversas superficiais sobre aceitar a velhice ou valorizar a experiência. Isso vai muito além. Isso envolve uma mudança espiritual real, física até, que acontece na alma de todo ser humano ao cruzar essa idade específica e que determina literalmente onde você passará a eternidade. E o mais assustador, a maioria das pessoas chega aos 60 completamente despreparada para essa transformação. E quando percebem o que está acontecendo, pode ser tarde demais. Você tem mais de 60 anos? Então você precisa saber urgentemente o que está acontecendo com sua alma neste exato momento. Você tem menos de 60? Então você precisa se preparar desde já, porque o tempo passa mais rápido do que você imagina, e o que você fizer hoje determinará como sua alma atravessará essa fronteira crucial que se aproxima. Padre Pio dizia que aos 60 anos algo muda no mundo espiritual. As portas que antes estavam abertas começam a se fechar. As oportunidades que antes pareciam infinitas tornam-se contadas, e a misericórdia de Deus, embora eterna, começa a se manifestar de forma diferente, mais intensa, mais urgente, mais decisiva. Respire fundo agora, porque o que vem a seguir não é fácil de ouvir, mas é absolutamente necessário que você saiba. A verdade às vezes dói, mas ela também liberta. E hoje, você será libertado de uma ignorância que tem mantido milhões de almas em perigo sem que elas sequer percebam. Hoje você entrará no círculo restrito daqueles que conhecem os mistérios mais profundos sobre o envelhecimento da alma, sobre o relógio espiritual que Deus estabeleceu, sobre a batalha final que se trava nos últimos anos da vida terrena. Padre Pio revelou que existe uma razão específica pela qual a Bíblia menciona tantas vezes a idade de 60 anos como marco significativo. Não é coincidência que o sistema de numeração bíblico use 60 como base para medidas de tempo, que os anciãos de Israel eram reconhecidos oficialmente nessa idade, que diversas profecias e revelações do Antigo Testamento usam esse número como divisor de águas. Há algo cosmicamente estabelecido sobre essa idade, algo que transcende cultura, que transcende época histórica, que transcende até mesmo religiões. É uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade no mundo físico. Então, o que exatamente acontece? Por que essa idade é tão crucial no mundo espiritual? Padre Pio explicou através de uma revelação que ele teve enquanto celebrava a missa em seus últimos anos de vida. Ele viu, em êxtase místico, o mundo espiritual se abrindo diante dele como um livro, e nesse livro estava escrito em letras de fogo algo que ele nunca esqueceria e que mudaria completamente sua forma de aconselhar os fiéis que chegavam aos 60 anos. Ele viu que aos 60 anos, a alma humana entra no que ele chamou de os anos da prestação de contas. É como se um contador celestial abrisse os livros da sua vida e começasse a fazer o inventário final. Cada pensamento, cada palavra, cada ação, cada oportunidade desperdiçada, cada graça rejeitada, cada pecado cometido, cada bem que você poderia ter feito, mas não fez. Tudo isso começa a se manifestar com clareza cristalina na consciência da pessoa, querendo ela ou não. Você já conheceu alguém que depois dos 60 parece ficar mais sensível emocionalmente, que chora mais fácil, que se emociona com coisas que antes não emocionava, que começa a falar do passado com mais frequência, relembrando coisas da infância, da juventude, das escolhas que fez? Isso não é apenas nostalgia comum da velhice.
Padre Pio revelou que é a alma começando a ver sua própria vida do ponto de vista da eternidade. É o Espírito Santo preparando a pessoa para o julgamento particular que virá quando ela deixar este mundo. A sensibilidade aumenta porque o véu entre o mundo material e o mundo espiritual começa a afinar. A pessoa começa a perceber realidades que antes eram invisíveis para ela. E tem mais, muito mais. Aos 60 anos, segundo o Padre Pio, 3 coisas específicas acontecem simultaneamente no mundo espiritual. 3 mudanças que transformam completamente a dinâmica da vida de oração, da batalha espiritual e do destino eterno da pessoa. A primeira mudança é que os anjos da guarda intensificam dramaticamente sua presença e atuação. Eles sabem que o tempo está se esgotando, que a jornada terrena está entrando em sua fase final, e então eles trabalham com urgência redobrada para salvar aquela alma. Se você tem mais de 60 e começou a sentir inspirações mais fortes para rezar, para se confessar, para mudar de vida, para buscar a Deus de forma mais intensa, não ignore isso. É seu anjo da guarda, trabalhando desesperadamente para te levar ao céu antes que seja tarde demais. A segunda mudança, esta mais perturbadora, é que os demônios também intensificam seus ataques. Eles sabem que estão perdendo tempo, que suas oportunidades de arrastar aquela alma para o inferno estão diminuindo, e então lançam ofensivas finais com tudo o que têm. Padre Pio alertava que muitas pessoas que viveram vidas relativamente tranquilas espiritualmente, sem grandes tentações ou provações, de repente aos 60, começam a enfrentar batalhas espirituais intensas que nunca imaginaram existir. Tentações antigas que pareciam superadas voltam com força total. Dúvidas sobre a fé que nunca tiveram começam a surgir. Raiva, amargura, ressentimento por coisas do passado emergem do nada. Não é degeneração mental, não é apenas consequência do envelhecimento. É guerra espiritual em sua fase mais crítica e decisiva. A terceira mudança, a mais importante de todas, é que Deus começa a falar de forma mais direta, mais clara, mais inegável com aquela alma. As intuições se tornam mais fortes. Os sonhos se tornam mais vívidos e mais proféticos. Os sinais se multiplicam. As coincidências, que na verdade são providências divinas, acontecem com mais frequência. É Deus dizendo: filho, filha, está na hora de acertarmos as contas. Está na hora de voltarmos um para o outro completamente. Chega de mornidão, chega de viver no meio termo. Escolhe hoje a quem irá servir, porque o amanhã pode não vir. Mas aqui vem algo que Padre Pio considerava crucial e que pouquíssimos católicos entendem. Existe uma diferença brutal entre chegar aos 60 em estado de graça e chegar aos 60 em pecado mortal. Para quem está em estado de graça, essa idade marca o início dos anos mais gloriosos espiritualmente. A comunhão se torna mais profunda. A presença de Deus se torna mais palpável. A paz interior se estabelece de forma sobrenatural. As orações se tornam mais poderosas. É como se a pessoa entrasse numa fase de amadurecimento espiritual acelerado, onde em poucos anos ela cresce mais em santidade do que cresceu nas décadas anteriores inteiras. Padre Pio via isso constantemente. Pessoas simples, humildes, que viveram vidas comuns, mas sempre em graça, aos 60 começavam a manifestar sabedoria de santos, discernimento de místicos, poder de intercessão de grandes orandeiros. Era a alma se preparando para a glória do céu. Era Deus polindo sua joia nas etapas finais antes de levá-la para casa. Mas para quem chega aos 60 em pecado mortal, especialmente em pecados não confessados, não arrependidos, não abandonados, Padre Pio revelou algo aterrorizante. Começa uma contagem regressiva espiritual que funciona como um despertador divino cada vez mais alto, mais insistente, mais impossível de ignorar. Deus não desiste daquela alma, mas começa a permitir que as consequências do pecado se manifestem de formas cada vez mais evidentes para forçar a pessoa a acordar espiritualmente enquanto ainda há tempo. Pode ser através de crises, de doenças,
de perdas, de situações que quebrem a ilusão de controle que a pessoa tinha sobre a própria vida. Não é Deus punindo, é Deus sacudindo, é Deus gritando: acorda! Você está caminhando para o abismo eterno. Volta para mim enquanto ainda dá tempo. Padre Pio contava a história de um homem rico que chegou aos 60 vivendo em adultério havia 20 anos, tendo abandonado a esposa e os filhos por uma amante. Esse homem nunca se confessou desse pecado, nunca se arrependeu, achava que Deus não ligava, que era um pecadinho que todo mundo comete. Aos 61 anos, começou a ter pesadelos todas as noites, onde via a si mesmo sendo arrastado para um abismo de fogo. Acordava suando frio, aterrorizado, mas durante o dia convencia a si mesmo que eram apenas sonhos sem significado. Aos 62, teve um ataque cardíaco súbito, quase morreu. Os médicos disseram que foi milagre ter sobrevivido. Enquanto estava na UTM, teve uma visão onde viu seu próprio funeral e viu para onde sua alma estava indo, e não era para cima. Aquilo o apavorou de tal forma que assim que saiu do hospital foi direto procurar Padre Pio. Confessou-se, chorou durante horas, rompeu completamente com a amante, voltou para a esposa pedindo perdão de joelhos, passou os últimos anos de vida em penitência e oração. Morreu aos 68 reconciliado com Deus, com a família, consigo mesmo. Padre Pio disse sobre ele: aquele homem quase se perdeu eternamente. Mas Deus o amava tanto que usou os anos depois dos 60 para sacudi-lo, para quebrá-lo, para salvá-lo. E funcionou. Então você entende agora por que essa idade é tão crucial. Não é superstição, não é crendice popular, não é medo infundado de envelhecer. É realidade espiritual estabelecida por Deus desde a fundação do mundo. Aos 60 anos, o jogo muda. As regras ficam mais rígidas. A misericórdia continua disponível, mas exige resposta mais urgente, mais decisiva, mais radical. Não dá mais para empurrar com a barriga, para deixar para depois, para pensar um dia eu mudo. Um dia chegou. É agora ou pode ser nunca mais. E Padre Pio ia além. Ele dizia que existe uma graça especial, um dom específico que Deus oferece para toda alma que chega aos 60. O dom do arrependimento profundo. É uma graça que permite que a pessoa veja sua vida inteira com clareza, que reconheça seus erros sem se desesperar, que se arrependa sinceramente sem cair em desânimo, que mude radicalmente sem achar que é tarde demais. Mas essa graça precisa ser aceita. Deus a oferece, mas não a impõe. E muitos rejeitam essa graça por orgulho, por vergonha de confessar pecados antigos, por achar que não precisam mudar nada, por estar tão endurecidos que nem reconhecem mais o que é pecado. Padre Pio alertava: quando você rejeita a graça do arrependimento que Deus oferece aos 60, você está selando o seu próprio destino eterno. Porque depois dos 60, cada ano que passa, cada mês, cada dia, essa graça vai ficando mais difícil de acessar. Não porque Deus a retire, mas porque seu coração vai se endurecendo mais e mais até virar pedra que não sente mais nada, nem remorso, nem medo do inferno, nem desejo do céu. E quando você morre nesse estado, não há mais volta. O que você plantou em vida colherá na eternidade. Mas tem um aspecto positivo nisso tudo, uma esperança poderosa que Padre Pio sempre enfatizava. Para aqueles que chegam aos 60 já vivendo em graça, ou para aqueles que, mesmo tendo vivido em pecado, aceitam a graça do arrependimento e mudam radicalmente de vida, os anos após os 60 podem ser os mais frutíferos espiritualmente de toda a existência terrena. Padre Pio via isso constantemente. Pessoas que aos 60 começavam a operar milagres através de suas orações simples, avós que se tornavam instrumentos poderosos de conversão para filhos e netos desviados, idosos que tinham visões celestiais, que profetizavam, que discerniam espíritos, que curavam através da imposição de mãos. Não porque eram especiais, mas porque estavam em estado de graça, porque aceitaram o chamado urgente de Deus nessa fase da vida, porque se renderam totalmente. E aqui está a chave de tudo, o segredo que Padre Pio mais repetia:
Depois dos 60, Deus não quer mais que você viva para você mesmo. Ele quer que você viva exclusivamente para Ele e para a salvação das almas. Seus filhos já estão criados. Sua carreira profissional já está no fim ou acabou. Suas responsabilidades materiais já diminuíram. Então, é hora de se dedicar integralmente ao que realmente importa, sua salvação eterna e a salvação das pessoas que você ama. É hora de rezar mais, de comungar mais, de se confessar mais, de ler as Escrituras mais, de fazer obras de misericórdia, de evangelizar, de ser testemunho vivo da presença de Deus no mundo. Padre Pio tinha um conselho específico para quem está nessa fase da vida. Viva cada dia como se fosse o último, porque, estatisticamente falando, quanto mais velho você fica, mais isso se torna verdade. Não deixe nada para depois. Não guarde mágoas, não acumule ressentimentos, não viva em pecado nem mais um dia. Confesse-se imediatamente se está em pecado mortal. Perdoe todos que te magoaram antes do sol se pôr hoje. Reconcilie-se com quem está afastado ainda esta semana. Viva de tal forma que, se Deus te chamar amanhã, você possa ir tranquilo, sem arrependimentos, sem contas pendentes, sem pesos na consciência. E para aqueles que têm mais de 60 e estão assistindo a isso agora, Padre Pio teria uma mensagem urgente. Não desperdice nem mais um dia. Você entrou na fase mais crítica da sua existência. O destino eterno está sendo decidido agora, neste momento, através das escolhas que você está fazendo hoje. Se você está em pecado mortal, pare tudo e vá se confessar ainda hoje. Não espere amanhã, não espere a semana que vem. Vá hoje mesmo, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você tem mágoas antigas, perdoe agora. Solte agora. Liberte seu coração agora. Se você está afastado da igreja, volte imediatamente. Não há mais tempo a perder. Se você está vivendo mornamente, sem fervor, sem compromisso real com Deus, acorde espiritualmente agora e entregue-se totalmente enquanto ainda há tempo. E para os que têm menos de 60, Padre Pio diria: prepare-se desde já. Não espere chegar nessa idade para começar a levar sua vida espiritual a sério. Não espere os alertas divinos ficarem mais urgentes, mais dramáticos, mais assustadores. Comece hoje a viver em estado de graça. Comece hoje a confessar seus pecados regularmente. Comece hoje a comungar com frequência e reverência. Comece hoje a rezar diariamente. Comece hoje a perdoar, a amar, a servir. Porque quando você chega aos 60, já vivendo assim, a transição é suave, é gloriosa, é uma coroação em vez de um susto. O maior erro que as pessoas cometem, segundo o Padre Pio, é achar que tem tempo. Eu ainda sou jovem, tenho décadas pela frente, vou me converter mais tarde. E de repente se viram com 60 anos e percebem apavoradas que o tempo passou, que as décadas evaporaram, que agora estão entrando na fase final completamente despreparadas espiritualmente, e então começam a correr atrás desesperadamente, tentando recuperar décadas perdidas em poucos anos que restam. Alguns conseguem pela misericórdia infinita de Deus, mas outros não, porque o hábito do pecado criou raízes tão profundas que já não conseguem mais se libertar sozinhos. Padre Pio revelou que há uma oração específica que toda pessoa deveria começar a rezar ao se aproximar dos 60, e que quem já passou dessa idade deveria rezar todos os dias. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Prepara minha alma para a prestação de contas. Mostra-me onde eu preciso mudar. Dá-me a graça do arrependimento sincero. Fortalece-me para abandonar todo o pecado. Abre meus olhos espirituais antes que seja tarde. Não permitas que eu morra em pecado mortal. Salva minha alma, custe o que custar. Amém. Esta oração, rezada com fé todos os dias, tem poder de mudar destinos eternos. Padre Pio garantia que nenhuma alma que reza isso, sinceramente se perderá, porque Deus responde sempre a esse pedido, mesmo que a resposta venha através de sofrimentos purificadores, de crises salvadoras, de situações que quebrem o orgulho e abram o coração para a conversão verdadeira.
Então agora você sabe a verdade que Padre Pio guardou e revelou apenas para poucos. Você sabe o que acontece com a alma depois dos 60. Não é o fim, mas é o início do fim. Não é desespero, mas é urgência. Não é condenação, mas é chamado decisivo. E o que você fará com essa informação determinará onde você passará a eternidade. Escolha bem. Escolha hoje. Escolha Jesus. Escolha a graça. Escolha a salvação, enquanto ainda há tempo, porque o relógio espiritual está correndo. E ninguém sabe quanto tempo resta no mostrador da própria vida.